Um massacre que marcou a história de Hollywood está completando 50 anos. Um grupo de seguidores do guru Charles Manson assassinou 6 pessoas e a atriz Sharon Tate, uma musa do cinema na época. O caso está sendo recontado num filme do diretor Quentin Tarantino. O repórter Álvaro Pereira Júnior conversou com Tarantino e o elenco estelar do filme e ainda com uma mulher que fazia parte da seita de Charles Manson. Ela passou quase 50 anos em silêncio, mas agora decidiu contar a sua história. Nesta estrada deserta, na madrugada de Los Angeles, se vê a cruz de uma igreja e se escuta o silêncio. Mas há 60 anos era diferente. Aqui ficava o rancho Spawn, onde nas décadas de 50 e 60 foram filmadas dezenas de bang-bangs. Mas no final dos anos 60, o cinema estava mudando. Surgiam novos estilos, novas caras. Como o diretor Roman Polanski e a mulher dele, a estonteante atriz Sharon Tate. Essa Hollywood mais moderna esqueceu dos faroestes. O rancho Spawn ficou ocioso e um dia se instalou por ali uma seita de hippies chapadões, na maioria mulheres. O líder do bando era um guru que se dizia a reencarnação de Jesus Cristo, Charles Manson. Desde muito pequeno, Charles Manson era mau e até perigoso. Minha grande questão sempre foi: como nós produzimos um monstro desses? O jornalista Jeff Gwynne escreveu a biografia mais completa de Manson e desfez muitos mitos. Por exemplo, ao contrário do que ele costumava dizer, a mãe nunca foi prostituta. Um casal de tios sempre cuidou dele. Mas nem a atenção dos parentes impediu inúmeras prisões, desde os 14 anos. E foi na biblioteca de uma cadeia que ele conheceu um livro clássico de autoajuda. Essa leitura mudou a vida do futuro guru. Eu entrevistei 2 mulheres que foram seguidoras dele, a Patrícia e a Leslie. Elas disseram que quando conheceram Manson, era como se ele conseguisse ler os pensamentos delas. Eu perguntei para elas o que ele tinha dito e descobri que eram frases que ele copiou literalmente de como fazer amigos e influenciar pessoas. Era um vigarista de sangue frio. Em março de 1967, Charles Manson se viu livre e rumou para o destino da moda: São Francisco, Califórnia. Era o verão do amor, dos filmes de Polanski e Sharon Tate, de protestos contra a guerra do Vietnã, de rejeição à caretice. Mestre da manipulação psicológica, Manson foi se enturmando e virou um guru hippie. Mas ele tinha um sonho bem maior: virar um cantor e compositor famoso, tipo John Lennon. Um colega de cadeia tinha passado para Manson alguns contatos de gravadoras em Los Angeles. Em 68, ele se mandou para lá. A trajetória de Manson em Los Angeles e a loucura da época são temas do novo filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Meu técnico de som me contou que chegou a dar carona para o Charles Manson. Todo mundo de Los Angeles daquele tempo tem uma história. E eu quis fazer um filme que fosse como uma pintura, linda no centro, mas embolorada nas bordas, até que uma hora o bolor se espalha. Enquanto Charles Manson, o bolor de Los Angeles, buscava o sucesso musical, ele tocava também a sua outra vida, a de guru. Sem grana, seu grupo se alimentava de restos das lixeiras dos supermercados e o guru pregava nas ruas. Era aqui, perto da praia, na região de Los Angeles, que o Charles Manson estava em casa. Ele chegava, sentava na grama, botava algumas meninas em círculo em torno dele, enquanto outras chamavam as pessoas para vir escutar a cascata do Manson, de paz, amor e que ele era o novo Jesus Cristo. Com isso, ele foi pegando fama aqui no bairro, e gente que morava aqui entrou para o grupo dele. Uma dessas pessoas era uma moça que andava meio sem rumo, filha de pais hippies. Na época, ela estava com 14 anos. Sim, nós éramos uma seita. E sim, eu fui abusada. Hoje ela tem 66 anos. Nós localizamos Diane Lake perto de Los Angeles,
No grupo, ela era conhecida como Snake, a cobra. O Manson me deu esse apelido porque uma vez eu fiz um jejum de 20 dias, só tomando água com mel e limão. Aí comecei a alucinar que eu era uma cobra rastejando pela grama. Contei pra ele e o apelido pegou. Depois da fase hippie, Diane se tornou cristã. Casou, teve 3 filhos, passou quase 50 anos escondendo o passado, até que decidiu escrever um livro contando tudo. Escrevi para dar glória a Deus. Se não fosse por ele, eu poderia ter virado dependente de drogas, ter sido assassinada, ter engravidado na adolescência. O sexo em grupo, a maconha e o LSD eram os focos da doutrina de Manson. No livro você fala de sexo de um jeito bem explícito. Na verdade, eu até dei uma aliviada. Muita coisa eu não incluí. Todo mundo transava com todo mundo. A ordem era que as mulheres estivessem sempre disponíveis, principalmente para o chefe e para quem mais chegasse. Entre os que chegavam, Dennis Wilson, o baterista boa pinta dos Beach Boys. A gente se instalou na mansão do Dennis. O Charlie, eu e outras meninas. A gente preparava refeições incríveis com comida que achava no lixo. A gente ia no Rolls Royce do Dennis pegar comida no lixo. Às vezes a gente tomava um ácido e transava em grupo. Mas o lance principal era outro. Era que o Dennis apresentasse o Charlie pra gente importante do mundo da música. Manson ensaiava, botava as meninas pra cantar com ele. Mas quando os produtores escutavam o som, não curtiam. Como músico, Charles Manson tinha o mesmo valor do que como guru. Era uma fraude. Um dos produtores que rejeitaram Charlie se chamava Terry Melcher, filho da famosa atriz Doris Day. Terry morava num esquema de playboy numa casa em Beverly Hills. Um dia o Charlie foi tirar satisfações com ele, mas descobriu que o Terry não vivia mais lá. Os novos moradores eram o diretor de cinema Roman Polanski e sua mulher, Sharon Tate. Charlie nunca se esqueceu daquele endereço. A frustração só aumentava. O Charlie foi ficando muito diferente. Aí saiu o álbum branco dos Beatles. E o Charlie tinha certeza de que no meio das músicas, os Beatles estavam mandando mensagens para ele. Principalmente numa música, Helter Skelter. Na visão de Charles Manson, Helter Skelter era o fim do mundo. Uma guerra total entre negros e brancos. Manson e seus seguidores se esconderiam no deserto. Ele achava que, depois que a guerra acabasse, a gente ia renascer das cinzas como a Fênix. Para apressar a chegada do apocalipse do Helter Skelter, Charles Manson, cada vez mais violento, racista e paranoico, decidiu botar seus fiéis para cometer assassinatos. Mas fazendo de tudo para parecer que os verdadeiros culpados eram os militantes da organização radical Panteras Negras. E assim, disparar uma guerra de brancos contra negros. No dia 9 de agosto de 69, ele pôs em prática esse plano. Eram as primeiras horas da madrugada. Foi numa madrugada como essa que 4 pessoas do grupo de Charles Manson saíram desse ponto aqui, o Rancho Spawn, onde eles viviam, e foram para Beverly Hills. A gente vai refazer esse caminho agora de madrugada. Em 69, quem dirigia o carro era Tex Watson. Sob efeito de LSD e anfetaminas, ele era o único que sabia o objetivo da missão. Ao lado, uma novata na seita, de nome Linda. Atrás, as discípulas Susan e Patrícia. O destino tinha sido determinado por Manson. Cielo Drive. Que esnobou Charles. E onde agora viviam a atriz Sharon Tate e o marido, Roman. O jovem Steven Parent, que estava saindo de uma visita ao caseiro. Linda vigiava do lado de fora.
um revólver calibre .22. Na época, se desconfiou muito do caseiro, porque ele estava dormindo logo ao lado e dizia que não tinha escutado nada. Mas ele realmente era inocente. Na noite seguinte, Charles Manson exigiu mais mortes. Dessa vez, ele foi junto, até o bairro de classe média alta de Los Feliz. Manson entrou numa Bianca e depois foi embora, mandando seus comparsas completar o serviço. Os assassinos mas novamente não matou ninguém. Com 16 anos, Diane Lake não teve nenhuma participação nos crimes, mas na noite do assassinato do casal LaBianca, ficou bem desconfiada. A Leslie chegou agitada no rancho onde a gente vivia. O sol estava nascendo. Acordei com ela queimando uma carteira feminina na lareira. Para frustração de Charles Manson, a polícia demorou a relacionar as mortes na casa de Sharon Tate com as do casal LaBianca. Nos dois crimes, os assassinos escreveram com o sangue das vítimas slogans supostamente políticos nas paredes. Helter Skelter, revoltem-se, morte aos porcos, em referência à polícia. Tudo para a culpa cair nos radicais Panteras Negras. Não deu certo. E 50 anos depois... Como tudo nos Estados Unidos vira negócio, até os pontos principais dos crimes do Charles Manson são hoje parte de uma tour, de uma excursão para turistas. Primeira parada, a residência dos LaBianca, que agora está à venda por R$8 milhões. Charles Manson subiu por esse caminho aqui, pulou o muro, que na época não era tão alto, e entrou na outra casa onde estava o casal LaBianca. Em seguida, vamos à rua onde ficava a casa de Sharon Tate, que agora a gente vê de dia. Foi construída esta outra casa no lugar. Depois, os pontos da fuga dos assassinos. Aqui eles pararam para se lavar, porque estavam cobertos de sangue. Por coincidência, hoje tem essa mangueira. Na sequência, jogaram fora as roupas sujas. Faltava dispensar o revólver. A Linda Kasabian, uma das pessoas da gangue do Manson, veio aqui e jogou o revólver lá para baixo. O revólver caiu no quintal de uma casa e foi encontrado por um menino de 10 anos. A polícia foi juntando as pistas. E uma seguidora de Manson, Susan, que estava na cadeia por outra razão, começou a contar vantagem, dizendo que tinha participado dos assassinatos. Acabou delatada pelas companheiras de cela. Finalmente, depois de 4 meses de investigação, a polícia anunciou a descoberta dos culpados, a gangue hippie de Charles Manson. O julgamento durou 9 meses e meio e foi um circo. As rés, Susan, Patrícia e Leslie, chegavam rindo e cantando. Charles Manson dava shows dentro e fora da corte. Charles Manson, mais Patrícia, Susan e Leslie receberam pena de morte. 2 depoimentos foram cruciais para a condenação. O de Linda Kasabian, que estava nas cenas dos 2 crimes, mas nunca matou ninguém. E o de Diane Lake, a cobra, que não participou dos homicídios, mas sabia das histórias. Eu tomei sozinha a decisão de testemunhar. Aí eu já tinha 17 anos, tinha passado por um hospital psiquiátrico e me senti protegida. Protegida por Deus. Senti que se contasse a verdade, tudo ficaria bem. As penas de morte depois foram convertidas para prisão perpétua. Susan morreu de câncer em 2009. Leslie e Patrícia ainda estão presas. Assim como Tex, que foi julgado separadamente. Charles Manson passou anos aprontando na cadeia e dando entrevistas desaforadas. Até morrer, ainda preso, em 2017, com 83 anos de idade. 50 anos depois dos assassinatos, a simples menção do nome dele segue incomodando. Por quê? Nós perguntamos para o Leonardo DiCaprio e para o Brad Pitt, os astros do novo filme do Quentin Tarantino. Eles interpretam 2 atores fictícios que cruzam com a turma do Manson nas ruas de Los Angeles.
por que vocês acham que o nome Charles Manson ainda chama tanto a atenção. Eu sou de Los Angeles, filho de hippies. E Manson representou o fim do idealismo, da inocência hippie, daquilo que meus pais achavam que o mundo poderia vir a ser. E os meus pais ainda falam desse tempo, que continua fascinando as gerações. Era uma época de tanta esperança, de ideias de amor livre, de paz. E de repente se percebeu que os jovens poderiam ser corrompidos, levados a fazer coisas terríveis, que ninguém estava salvo. A Margot Robbie faz o papel da Sharon Tate, a atriz assassinada. Eu pesquisei, assisti entrevistas, assisti os filmes, conversei muito com o Quentin sobre aquela época e também fui recebida pela irmã da Sharon, a Deborah, que compartilhou muitas lembranças. Para quem viveu aquela época de verdade, como a da Annie Lake, a Cobra, ficam as duras memórias do mentor violento que vivia num rancho abandonado e se achava o novo Jesus. O Charlie se aproveitou não só de mim, mas de todas as outras meninas. Ele era um mestre da manipulação. Tão manipulador que durante o testemunho de Diane contra Manson, o advogado dele perguntou se ela ainda amava o guru. Diane respondeu: "Eu acho que sim."